Olá, pessoal! Vamos para um conjunto de duas aulas, aula 1 e aula 2, onde o assunto é sobre a compensação da energia reativa, ou seja, a compensação do fator de potência. A aula 1 temos a apresentação do modelo utilizado para cargas lineares e não lineares. A aula 2 nós temos um exemplo de cálculo de banco de capacitores para cargas lineares e cargas não lineares. Bom, pessoal, agora vamos para a nossa aula 2, compensação da energia reativa, que é a compensação do fator de potência. Nossa aula 2 é um exemplo prático de correção de fator de potência em cargas lineares e em cargas não lineares. Então, vamos fazer dois exemplos para calcular o fator de potência, para fazer a compensação da reativa, da energia reativa, para cargas lineares e não lineares. Bom, o primeiro exemplo que eu vou fazer para vocês é a compensação da energia reativa em carga linear. O nosso exemplo é o seguinte: uma instalação, ela apresenta uma carga típica, uma potência ativa dessa carga, de 200 kW. Essa carga é relativa a um grupo de motores com carga constante e com acionamento direto, podendo-se desprezar as componentes harmônicas da corrente de carga, ou seja, uma carga linear, sabendo que o fator de potência da carga é 80%, ou seja, fator de potência 0,8. O que estou pedindo aqui? Pedindo para determinar qual a injeção reativa necessária para elevar o fator de potência para 95%, ou seja, 0,95. Então, eu tenho uma carga linear de 200 kW, com fator de potência 0,8. Eu quero calcular qual a injeção de energia reativa capacitiva necessária para elevar o fator de potência para 0,95. Essa é a questão. Qual a injeção de energia reativa necessária para elevar esse fator de potência para 0,95? Como a carga é uma carga linear, qual o modelo que nós vamos utilizar? É o modelo do triângulo de potências, não do tetraedro lá. É o modelo de triângulo de potências, onde eu tenho potência ativa, potência reativa, potência aparente, onde o fator de potência cosseno φ é P sobre S, como já tinha visto na aula 1. O S é a raiz quadrada de P ao quadrado mais Q ao quadrado. O Q é S seno φ, se for um sistema trifásico, raiz de 3 VI seno φ. E o P é raiz de 3 VI cosseno φ, se o sistema for um sistema trifásico. Então, esse modelo é o modelo que nós vamos aplicar para calcular qual a injeção de carga reativa capacitiva para compensar o fator de potência, saindo de 0,8 para 0,95. Vamos para o dimensionamento. Vamos calcular aqui dois triângulos. O primeiro triângulo, ele é o triângulo onde eu tenho a potência reativa em quilowatts de 200 kW, tenho que calcular S1 e Q1. Meu cosseno φ1 do primeiro triângulo, da situação da minha carga atual, 0,8. Eu quero achar S1. Bom, o que é S1? Se eu aplicar cosseno de φ1 é cateto adjacente sobre hipotenusa, eu posso inverter S1. É P sobre cosseno de φ1. Então, é 200 kW dividido por 0,8. Qual o valor da minha potência aparente? 250 kVA. Então, para esse triângulo, minha potência aparente é 250 kVA. Posso agora tirar qual o valor da minha potência reativa. Quanto que esse grupo de motores consome de reativo. Então, Q1 é igual a raiz quadrada da hipotenusa, S1 ao quadrado, menos P ao quadrado.
Então, é 250 ao quadrado menos 200 ao quadrado. Vai me dar um reativo Q1, 150 kVAR, kVA reativo. Então, assim eu já construí o meu triângulo atual da minha carga. O meu triângulo atual é S1, 250 kVA, P, 200 kW, Q1, 150 kVA reativo. Isso, os dados do problema, 200 kW, que é a potência que está aqui. Fator de potência 0,8, calculei tudo aqui para 0,8. Agora eu quero atingir fator de potência 2, que é 0,95. Vamos agora calcular o triângulo 2. Vamos calcular um segundo triângulo de potência, onde eu continuo com a potência P 200 kW, ela não muda. Fator de potência agora é 0,95 que eu quero atingir. Então, eu quero calcular a potência S2. Aqui está S1, pessoal, mas é S2, tá? Então, vamos corrigir aqui, ó. Aqui é S2, é P sobre cosseno Φ2. Então, é 200 kW dividido por 0,95. Isso vai me dar uma potência S2, tá? Para não confundir, pessoal, eu esqueci aqui, digitei S1. É S2. S2, 210,5 kVA. Q2 vai ser S2 ao quadrado menos P2 ao quadrado. Então, é 210,5 ao quadrado menos 200 ao quadrado. Isso vai me dar aqui, pessoal, é um Q2, tá? Tá aparecendo Q1 aqui, mas nesse caso é o triângulo 2, tá? Aqui é Q2, tá? Q2, 65,74 kVAR, tá? Então, vamos lá. Bom, já tenho os triângulos, né? Agora, esse desenho aqui, eu tenho os dois triângulos. Vamos ao primeiro triângulo maior, que é esse triângulo aqui, onde eu tenho S1 calculado 250 kVA, Q1 150 kVAR, a potência P 200 kW. Vamos para o triângulo 2, onde eu tenho Φ2 aqui, correto? Que é o triângulo em vermelho. Eu calculei no slide anterior S2 210,5 kVA e encontrei Q2 65,74 kVAR. E um cosseno Φ2 que eu quero atingir, o cosseno de Φ2, ele deve ser igual a 0,95. Qual é a carga reativa que eu devo injetar na minha rede? Que é a carga QC, é o banco de capacitores, é uma carga capacitiva. Vai ser a minha potência reativa Q1. Quando eu coloco o banco de capacitores, qual a carga desse banco? É a diferença de Q1 menos Q2. Então, é 150 kVAR menos 65,7 kVAR. Isso vai me dar 84,3 kVAR capacitivo. Então, eu tenho que injetar 84,3 kVAR capacitivo, né? A injeção de 84,3 capacitivo vai reduzir a potência aparente de 250 para 210,5 kVA. E, como consequência disso, a redução da corrente elétrica e a melhoria do fator de potência. Então, vocês vão consultar, né, nos fornecedores de banco de capacitores, um banco de capacitor cuja carga injetada reativa capacitiva tem que ser, no mínimo, igual a 84,3 kVA reativo capacitivo, tá? Então, isso para uma carga linear, tá? Aqui são os dados do problema, né? Eu saí de 0,8 e fui para 0,95. Então, esse valor do banco, essa carga reativa, é o banco de capacitores que eu vou inserir em paralelo com as cargas, com os motores. Vou botar no quadro lá de distribuição. Bom, agora vamos para a compensação de energia reativa em carga não linear. Então, qual é a situação agora do problema? Eu coloquei esse problema onde eu tenho assim, num caso similar ao exemplo anterior, porém com uma carga que possua
os mesmos 250 kVA relativo, apenas a componente fundamental de 60 Hz e 270 kVA relativo a valores eficazes que representam a soma da corrente fundamental com as correntes em outras frequências harmônicas. O modelo a ser utilizado é o com auxílio do tetraedro, né, de potência, que será apresentado a seguir para vocês. Então, qual a situação que eu tenho? A situação que eu tenho é o seguinte, que eu tenho a potência que eu tinha anteriormente, a mesma 250 kVA, né? Porém, essa é a potência aparente, que é menor, que é S', 250 kVA, e tem uma potência aparente maior devido às harmônicas. Então, ela sai de 250, ela foi para 270, é o que o problema está colocando. Tá? Então, vamos fazer a compensação. Então, veja que ela sai de 250 para 270, devido àquela distorção. Então, continuando aqui. Então, o modelo utilizado é o modelo do tetraedro, né? Então, eu tenho aqui S', S, D, que é a distorção, e a minha potência P e a minha reativa aqui na lateral, que é esse valor Q aqui. Então, vou usar o S igual a raiz quadrada de P ao quadrado, mais Q ao quadrado, mais D ao quadrado, que é essa distorção aqui. O fator de potência, nós vimos, né, no modelamento matemático aqui, olhando o tetraedro aqui, o fator de potência é cosseno de φ vezes cosseno de lambda, que é esse ângulozinho aqui, que ele depende do tamanho da distorção, certo? Então, o S é igual a raiz quadrada de P ao quadrado, mais Q ao quadrado, mais D ao quadrado. Quais os dados que eu tenho? Os dados que eu tenho é 250, que é a potência S', e tenho 270, que é a potência S, considerando as harmônicas. Então, eu calculo o cosseno de lambda. Quanto que vale o cosseno de lambda? Se vocês olharem aqui no tetraedro, cosseno de lambda é cateto adjacente, que é S', sobre a hipotenusa S. É o que vai estar aqui. Então, é 250 dividido por 270. Então, quanto que vale o cosseno de lambda? Vale 0,93. Quanto que vale o meu Q? O meu Q é a raiz quadrada de S' ao quadrado menos P ao quadrado. Então, continua aquele 250 menos 200 ao quadrado. Continua 150 kVAR. E o cosseno de φ? Quanto é que vale o cosseno de φ? É P sobre S'. Quanto que vale P? 200 sobre 250. Quanto vale o meu fator de potência dessa carga? 0,8. Olha, o fator de potência é 0,8. Quanto que vale o D, que é a distorção harmônica? É S ao quadrado menos S' ao quadrado. Então, é 270 ao quadrado menos 250 ao quadrado. Quanto que me dá a distorção? 101 kVA de distorção. Quanto que vale o fator de potência final? Quanto que vale no fator de potência final? É cosseno de φ vezes cosseno de lambda. Quanto que dá meu fator de potência? 0,93, que eu tinha calculado aqui, vezes 0,8. Meu fator de potência não é 0,8, e sim 0,74. Então, nesse exemplo, dá para ficar claro que quando a carga não é linear, a potência aparente é superior e o fator de potência é menor. Lembra que nós tínhamos calculado aqui, considerando a carga linear, 0,8? Ok, mas o fator de potência final, ele é cosseno φ vezes cosseno lambda, que deu 0,74. Bastante inferior, né? Bastante assim, 0,06 inferior. Então, isso mostra que para calcular, né, o fator de potência numa carga não linear, é importante a gente considerar o modelo apresentado do tetraedro. Bom,
Aí o que significa? Nós calculamos aqui 150 kVAR, que é a carga, né, reativa. Aí eu coloco aqui, a injeção desses 150 kVAR, ele vai reduzir a potência reativa a zero e vai levar o cosseno φ a 1, a 100%. No entanto, caso as harmônicas não sejam filtradas, nós temos que filtrar as harmônicas. Caso essas harmônicas não sejam filtradas, o máximo fator de potência possível de ser obtido é 0,93. Está aqui, ó. Se você não filtrar as harmônicas, qual o máximo fator de potência? 0,93. À medida que as harmônicas venham a ser filtradas, eu vou filtrar as harmônicas, com redução de D, ou seja, diminuir esse valor de D, então eu tenho que filtrar as harmônicas para diminuir o valor de D, a potência aparente tenderá a atingir a potência ativa P. Ou seja, eu reduzo o valor de D. Então, com a injeção de 150, eu poderia chegar a 100% fator de potência. Caso as harmônicas não sejam filtradas, o máximo que eu vou conseguir é 0,93. Bom, ainda continuando nesse dimensionamento, vocês podem observar que o meu fator de potência real da minha carga, repetindo, ele é 0,74. Caso você faça essa injeção dos 150 kVAR, você vai colocar um banco lá, kVAR, fosse efetuada com um filtro sintonizado nas frequências harmônicas, ou parte das frequências harmônicas presentes, o ângulo φ seria sensivelmente reduzido, né? E, consequentemente, cosseno de φ tenderia ao valor 1. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que injetar 150 nesse exemplo de carga não linear, eu tenho que injetar 150 kVAR, porém, colocar um banco de 150 kVAR capacitivo sintonizado nas frequências harmônicas. Então, ele vai fazer a filtragem, vai injetar 150 kVAR e ainda vai filtrar as harmônicas. E dessa forma, você pode chegar, o ângulo φ seria sensivelmente reduzido e, consequentemente, tenderia a 1. Bom, então o que a gente pode concluir? Conclui-se que, em função do conteúdo harmônico de uma carga, a obtenção do fator de potência próximo da unidade requer um tratamento especial, não somente a injeção de energia reativa, mas também filtrando algumas harmônicas presentes. Então, cargas não lineares, além da injeção, nesse nosso exemplo de 150 kVAR, eu tenho que fazer uma filtragem de algumas harmônicas presentes. Então, a compensação da energia reativa por uma carga não linear, além da injeção de 150 kVAR, eu tenho que filtrar algumas harmônicas presentes. Bom, pessoal, agora eu trouxe um desenho aqui para vocês, que é a localização dos bancos de capacitores, né? Então, tem aqui um quadro de distribuição de força, tem aqui os motores, olha aqui, 1 e 2 são bancos aqui de capacitores, 1, 2, 3, indicando aqui banco de capacitores, né, desses motores. Aqui eu tenho 4 também um banco de capacitor, do quadro DGBT, também banco de capacitores aqui, o 5 também, banco de capacitores, aqui são as cargas, né? Então, esses bancos de capacitores para fazer a compensação do fator de potência. E tem também aqui, ó, um banco 6 de capacitores fazendo a compensação da energia reativa, né, no transformador aqui, olha, transformador. Ok? Então, aqui, gente, para a gente mostrar para vocês a localização desses bancos de capacitores. Capacitores ligados a motores. Eu trouxe uma tabela
onde apresenta aqui a potência máxima dos capacitores ligados a motores. Né? Então, tem aqui potência do motor em cavalos, tem aqui a velocidade síncrona do motor em RPM e qual o valor do banco, né, necessário. Então, um motor de 5 CV eu tenho 2 kVA reativo. Para o motor, por exemplo, aqui, ó, de 500 é necessário 77,5 kVAr de banco, né, capacitivo, porém na velocidade de 3.600 rotações por minuto. Então, essa tabela é uma tabela extraída do livro do Ademar, onde tem as potências dos motores e o quanto, né, de máxima de capacitores você pode e deve ligar em função da velocidade. Então, eu apresentei para vocês uma carga linear, como faz o cálculo, e a carga não linear, que necessita da injeção da carga reativa, a carga não linear, e existe a necessidade de injeção de carga reativa e também a filtragem das harmônicas, porque as harmônicas fazem com que o fator de potência seja mais reduzido ainda, em função do fator D de distorção. Um abraço a todos e terminamos a aula 2, né, formando um pacote de aulas que foram construídas baseadas na bibliografia do Ademário Cotrim de instalações elétricas da editora Pearson de 2009. Um abraço a todos, espero que vocês tenham tido a noção de como efetuar a compensação do fator de potência.